estamos de volta, né? Hoje a nossa aula é de número 127, pessoal. Lembram que na aula passada nós falamos de resenha? Ótimo, né? Então vamos continuar com esse mesmo assunto. Está fazendo as suas atividades lá no Classroom? Perfeito, porque agora, né, as atividades, elas estão assim, você tem que fazer durante a semana. Isso aí, não deixa acumular. Organiza a sua vida, né, para que você dê conta das demandas que elas vão surgindo. Isso é um hábito que a gente vai desenvolver e que vai servir para a nossa vida toda. Se você começa a deixar as coisas para trás, as coisas não vão se resolver porque você deixou, né? Então, de repente, acumula. Então, vai na sequência, vai com calma, 5 aulinhas por dia, resolve lá e leva a vida numa boa, né, pessoal? Os objetivos da nossa aula de hoje: ler uma resenha, identificar o assunto, localizar informações explícitas no texto, distinguir fato de opinião relativa a esse fato, identificar a finalidade de texto de diferentes gêneros. Veja bem, pessoal, é importante aqui, quando nós falamos de localizar essas informações explícitas no texto, fazer a diferença entre inferência e localização de informação explícita, tá? Explícita, olha no texto e já encontra. Implícita, inferência, você vai pensar, não, eu já aprendi sobre isso, o conhecimento que eu obtive lá atrás vai servir de base para que eu tenha compreensão desse assunto agora. Isso é sempre na nossa vida, tá bom? Conteúdo, gênero textual, resenha, leitura e interpretação e, claro, fato e opinião. Então, nós vamos interpretar, né, para poder entender o que é fato e o que é opinião. Você lembra da aula passada que falamos, lemos e interpretamos uma resenha sobre a biografia de Rolando Boldrin? Pois bem, vamos continuar estudando esse gênero discursivo. Anotou lá? Você anotou qual que é a aula de hoje? Número 127, tá? O gênero resenha. Tá anotado? Então vamos lá. Vamos conhecer Jorge Amado? Você conhece Jorge Amado? Você já ouviu falar de Jorge Amado? Vamos entender um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre ele e na sequência vem a resenha. Ó, nasceu em Itabuna, na Bahia, em 1912 e faleceu em 2001. Com 14 anos, iniciou a sua participação na vida literária. 14 anos, gente, já imaginou? Você está com 10, 11. Que tal se daqui 2 anos você resolve escrever um livro? Por que não? Jorge Amado fez isso. Veja, ele nasceu em 1912, tem mais de 100 anos que ele nasceu. Iniciou a sua participação na vida literária sendo um dos fundadores da Academia dos Rebeldes. Olha o nome da academia. Escreveu 49 livros, foi traduzido para 49 idiomas em 80 países, bem como em braille e fitas gravadas para cegos. Olha só, veja que legal, né? Braille para os cegos e fita gravada para cegos também, né? Isso tudo Jorge Amado fez, né? Já morreu em 2001. Agora nós vamos ler uma resenha do Jorge Amado. Você conhece a história O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá? Vamos ler a resenha e eu quero ver se você não vai se apaixonar por esse texto. Ele é maravilhoso. Pela resenha, pessoal, então veja, a professora Gláucia conhece o texto. Eu já estou fazendo propaganda aqui, tá? Mas a opinião minha, de repente, não vai contar. Agora, pela resenha que nós vamos ler, vamos ver se você vai gostar ou não do texto, você vai se interessar por ele ou não, tá certo? Vamos lá? O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, uma história de amor. Que fofo. No meio da vasta e prestigiada obra literária do escritor Jorge Amado, encontra-se esta joia rara que só poderia ter surgido em um momento muito especial da sua vida. Trata-se de uma história de amor criada especialmente para presentear seu filho, João Jorge, no seu primeiro aniversário em 1948. Jorge Amado morava em Paris com a mulher Zélia Gattai e o garotinho. Colocado no meio das bagulhadas infantis, o texto se perdeu e só reapareceu em 1976. Foi quando o artista plástico Caribé o leu e resolveu ilustrá-lo.
Diante disso, Jorge Amado cedeu os pedidos e publicou sua obra secreta. Caribé foi um pintor, desenhista, ilustrador, ceramista, escultor, muralista, pesquisador, historiador e jornalista argentino, naturalizado e radicado no Brasil. Durante a época em que morou no Rio de Janeiro, foi escoteiro. Lá era costume cada um ser identificado por um nome de peixe e ele recebeu o seu apelido, nome de um tipo de piranha. É a história de um amor impossível, uma paixão avassaladora e fatal entre um gato malhado, tido como um ser mau e egoísta, e uma andorinha alegre e vibrante que arrasa corações por onde passa. Um amor fadado a terminar mal. Uma história que o vento contou para amanhã, que teve que contar para o tempo para ganhar uma rosa azul. E toda criança merece conhecer, toda criança e todo adulto também. A história é um universo de afeições e toca diretamente no problema do preconceito e da intolerância. E apesar de tudo, traz a mensagem positiva de que amar vale a pena. Então veja, essa é a história, o gato malhado e a andorinha sinhá. Nossa, professora, mas contou tão pouco. Resenha, pessoal. Essa é a resenha. O que é o papel da resenha? É trazer, é despertar no leitor a vontade de ler o texto, né? Você disse, professora, mas fala em preconceito, fala em intolerância, fala de um gato, fala de uma andorinha. Olha só, então, deixando com vocês com um pouquinho mais de vontade. O gato se apaixonou pela andorinha. Só que o gato, tido como mau, era mal visto na floresta. A andorinha, ela não queria nem saber desses rótulos que as pessoas, que os animais da floresta colocavam no gato. Ela gostava do gato, gostava de conversar com o gato. E aí, ela chegava, ó, isso aconteceu no verão, gente, só que já era outono e a amizade deles continuava. Como a andorinha, que era alegre e vibrante, ela gostava de conversar com o gato, os outros animais começaram a olhar o gato com outros olhos. E agora você vai ler o texto, tá bom? Primeiro quiz de hoje. O assunto tratado nesse texto é: letra A vida do escritor Jorge Amado. Letra B, a vida do artista plástico Caribé. Letra C, a história do filho do escritor do Jorge Amado. Letra D, aspectos da obra O Gato Malhado e Andorinha Sinhá. Eu sei, você já acertou e marcou a letra D, aspectos da obra O Gato Malhado e Andorinha Sinhá. Muito bem. Atividade 1, anota aí. No meio da vasta e prestigiada obra literária do escritor Jorge Amado, encontra-se esta joia rara. A partir desse trecho, como você acha que o autor da resenha encaminhou o seu texto? Fazendo crítica positiva ou negativa sobre o livro do Jorge Amado? Explique. Um tempo para você e eu já volto, tá bom?
Respondeu? Sim, professora, fácil, fácil, muito fácil, claro. As palavras vasta, prestigiada e a expressão joia rara dão ao leitor a compreensão de que o resenhista fará uma avaliação positiva da obra lançada. Perfeito. Então, veja, como é que nós, né, vamos identificar se é positivo ou é negativo? A partir das palavras que o resenhista escolhe, certo? Então, eu escolhi esta palavra, será que ele colocou vasta, prestigiada, joia rara, por nada? Não, o resenhista escolhe as palavras para colocar lá, né? Vamos lá para a atividade 2. Trata-se de uma história de amor criada especialmente para presentear seu filho João Jorge, no seu primeiro aniversário em 1948. Jorge Amado morava em Paris com a mulher Zélia Gattai e o garotinho. Colocado no meio das bagulhadas infantis, o texto se perdeu e só reapareceu em 1976. Letra A, que nós temos 3 respostas, tá, gente? Em que ano? Em que ano? E com que objetivo Jorge Amado escreveu a história? 2 respostas. E a outra, letra B, o que aconteceu com a história criada? Vou dar um tempinho para você e já voltamos.
Então, você tinha 3 respostas para dar ali, né? Então, vamos ver se você completou as 3. Ó, letra A. No ano de 1900, a pergunta era, né, pessoal? Em que ano e com que objetivo Jorge Amado escreveu a história? Você respondeu. No ano de 1948, Jorge Amado criou a história para presentear seu filho no seu primeiro aniversário. A letra B perguntava assim: o que aconteceu com a história criada? E você, claro, já sabe, porque você leu, né? A história se perdeu no meio das bagulhadas infantis e reapareceu em 1976. Imagina, ele escreveu o texto, presenteou o filho no seu primeiro aniversário, mas você sabe, às vezes o texto fica lá, fica em casa e passa de um lugar para o outro. E a gente, que é professor, o que a gente faz? A gente escreve as coisas e não quer jogar fora. E foi o que aconteceu. Ele, como um escritor da casa dele, tudo que é escrito, nada é jogado fora. E o texto, por sorte, reapareceu. Senão, teria sido jogado fora. Ainda bem que não, porque o texto é lindo e merece. Como disse o resenhista, toda criança merece conhecer e todo adulto também. É um livro para você ler com a sua família. Atividade 3. Durante a época em que morou no Rio de Janeiro, foi escoteiro. Lá era costume cada um ser identificado por um nome de peixe e ele recebeu o seu apelido, o nome de um tipo de piranha. Esse trecho é sobre Caribé, ilustrador que ao ler o texto O Gato Malhado e Andorinha Sinhá, quis ilustrá-lo e incentivou a publicação. Por que Caribé tinha esse apelido? Facílimo de responder, um tempo para você e já voltamos. Eu queria que você, essa palavra andorinha aqui tem que ser com letra maiúscula, tá, pessoal?
Respondeu? Claro, professora, isso é o que você fala lá no começo da aula, nos objetivos. Localizar informação explícita no texto. É só você olhar, né? E você já tem a informação. Caribé recebeu esse apelido porque havia sido escoteiro no Rio de Janeiro. Lá, cada escoteiro recebia um nome de peixe, neste caso, um tipo de piranha, né? Atividade 4, anota aí. É a história de um romance impossível, uma paixão avassaladora e fatal entre um gato malhado, tido como mau e egoísta, e uma andorinha alegre e vibrante que arrasa corações por onde passa. Releia o trecho e responda. Levante hipótese, então pode ser né, confirmada como pode ser negada, não tem problema nenhum. Porque, segundo o trecho, o romance era impossível? Eu vou deixar um tempo para você. Então, veja, fica tranquilo. Agora você não tem o compromisso de acertar, porque é uma hipótese, né, que vamos confirmar ou não na sequência, tá?
a sua hipótese, vamos ver se está certa? Releia o trecho e responda. Por que o romance era impossível? Possivelmente, o romance é impossível porque o gato era tido como mau e egoísta e a andorinha era alegre e vibrante, ou seja, eram muito diferentes. Eu quero parar um pouquinho rapidinho aqui. Então, veja, o Jorge Amado fez uma fábula, né? Fábula, você sabe o gênero fábula. Ele personifica os animais. Então, ele dá comportamento humano para os animais. E o gato sendo um gato e a andorinha, então, né? Pela natureza, eles não podem se unir num amor porque são de espécies diferentes. Mas, como sabemos que fábula é personificação dos animais, esse diferente aqui eu quero deixar para você pensar. Pessoas de classes sociais diferentes. Na nossa cultura, de repente pode ser um romance impossível. Olha o Jorge Amado ligado nisso já lá em 1948. Pensa nisso quando você for um pouquinho mais velho, leia o texto de novo. Uma história que o vento contou para a manhã, que teve que contar para o tempo para ganhar uma rosa azul. E toda criança merece conhecer, toda criança e todo adulto também. Isso é fato ou opinião do resenhista? Vamos conhecer, então, aprofundar os conceitos da língua portuguesa sobre fato e opinião? Fato, você já anotou na aula passada, lembra? Você tem aí no seu caderno. É algo que aconteceu, opinião é uma maneira de ver e analisar fato. Anotadinho, registrado, ótimo. Então, uma história que o vento contou para amanhã, que teve que contar para o tempo para ganhar uma rosa azul. Agora, veja bem, nós temos uma parte aqui que está em negrito. Toda criança merece conhecer. Toda criança e todo adulto também. Isso é fato ou é opinião? O que você acha que é? Atividade 5. Marque F para fato e O para opinião nos trechos a seguir. Vou dar um tempo para você, leia com calma e a gente já retorna para conferir.
respondido? Vamos conferir então, vamos lá? Trata-se de uma história de amor criada especialmente para presentear seu filho João Jorge. Isso é fato, professora, porque ele fez isso. Perfeito. O texto se perdeu e só reapareceu em 1976. Fato ou opinião? Fato, professora, que isso aconteceu. Perfeito. E apesar de tudo, traz a mensagem positiva de que amar vale a pena. Veja que nós colocamos alguns trechos em negrito aqui. Esse trecho em negrito é fato ou é opinião? Claro que é opinião, professora. Esse apesar de tudo aqui já mostra alguma opinião do autor. Quando ele diz mensagem positiva, ele poderia ter dito só mensagem de que amar vale a pena. Poderia, né? Mesmo assim, ainda é a opinião dele. Mas quando ele coloca esse adjetivo positiva, isso já, amar vale a pena, é a opinião dele também, tá? Dizendo assim, ó, o texto fala isso, mas o texto traz a mensagem positiva. Ok, pessoal, importante saber, tá? Quando tem esse negócio de importante saber, é coisa que você tem que guardar, registrar na tua memória, porque isso você vai usar sempre. Importante saber, uma das características da resenha crítica é a evidente opinião do autor sobre o produto que está resenhando, certo? Agora vamos ler juntos esse texto aqui. Primeiro que eu preciso que você avalie a minha leitura, ver se a professora não está errando a leitura. Porque o professor erra também. Avalia a sua leitura. Você está conseguindo acompanhar a professora? Você está ficando para trás? Você está se adiantando? Está muito... Então, é isso. Então, a leitura, para que a gente compreenda, nós temos que ter um ritmo, uma fluência. Senão, se for muito devagar, a gente não consegue compreender. E se for muito rápido, também a gente não consegue. Vamos lá, tá? Vamos ler juntos. A resenha é um texto que avalia uma manifestação cultural. Livro, filme, peça de teatro, show, exposição, com o objetivo de orientar o leitor. Sua função social é comentar e avaliar obras e espetáculos para que o leitor possa ter informações e avaliações. O gênero circula em diferentes veículos de comunicação, como jornais, revistas, blogs, vlogs, e a depender desse veículo, pode estar voltada a diferentes públicos. Como é que está a tua leitura? Tá boa? Então, já entendemos para que serve uma resenha e onde que esse gênero circula, né, pessoal? Outro quiz para você. Esse quiz eu vou deixar você ler com calma e daqui a pouco eu volto para a gente conferir.
quiz respondido? Vamos conferir? Qual das alternativas abaixo não corresponde ao gênero textual resenha? Letra A. É um texto com comentários pessoais do resenhista. Veja bem, nós temos o não em destaque. Letra B. Precisa ter seus pontos justificados pela obra. Letra C. Tudo que o resenhista escrever será tido como verdadeiro. Letra D. É própria para produtos culturais, livros, filmes, etc. O que não corresponde à resenha é tudo que o resenhista escrever será tido como verdadeiro. Professora, mas aí não entendi. Então, para que serve uma resenha se o que o resenhista escreve não é verdade? Detalhe, tá? Isso depende muito da credibilidade do resenhista. Porque se eu, vamos imaginar que a professora Gláucia seja uma resenhista, eu assisto a um filme e faço comentário que os pontos, o que tem no filme é justificado pelo meu comentário, perfeito. O meu comentário, a hora que o leitor lê o meu comentário, ele se orienta para o filme, o filme é ótimo, é maravilhoso, é incrível. O filme é péssimo, é ruim, é demorado, é cansativo. Se o produto cultural é justificado pelo meu comentário, perfeito. Pode ser até tido como verdadeiro, a partir da visão do resenhista. Agora, se esse resenhista, ele não tem um compromisso justificar o que ele escreve na obra, então não é tido como verdadeiro. Portanto, isso significa credibilidade. Se você, como que eu coloco isso na minha vida, professora? Se as suas atitudes correspondem a uma maneira ou outra de ser, você vai, por exemplo, vamos justificar isso. Você diz assim, você quebrou um copo na tua casa. E a tua mãe chega e fala assim, você que quebrou esse copo? Você diz, não fui eu. E ela sabe que foi você. Detalhe, você perdeu credibilidade. Agora, você quebrou o copo, aquele copo maravilhoso, você quebrou o copo e diz, a mãe chega, você que quebrou? Sim. Houve um acidente e eu acabei quebrando. O que acontece? Você tem credibilidade. Tudo que você falar, a tua mãe vai ouvir, vai entender. E se você falar o contrário, você perde credibilidade, assim como o resenhista. Espero que você tenha compreendido um pouco isso. Pessoal, resumindo a nossa aula que está chegando ao final. Lemos uma resenha, identificamos o assunto, localizamos informações explícitas no texto, distinguimos fato de opinião e identificamos a finalidade de textos de diferentes gêneros. Um beijo para você, até a nossa próxima aula.